Então tá, vamos dar início para mais um dia de estudo, mais um dia do nosso Memórias de um Suicida. Antes de nós fazermos a nossa prece, só vamos anunciar, né? Então fica hoje para nós o capítulo Homem, conhece-te a ti mesmo. Então vocês perceberam que são 3 etapas, né? E aí já estamos na terceira e na reta final. E agora, na reta final, começa a ficar bem mais empolgante, mais reflexivo, e é uma mensagem grandiosa para todos nós. Vamos lá? Iniciando, então, com uma oração, eu quero que vocês me acompanhem, rogando ao nosso Deus maior, as forças divinas, os espíritos luzeiros, estão no mundo dos espíritos, em todas as regiões celestiais. Os anjos, os lanceiros, os espíritos destas alvoradas novas, que eles possam nos inspirar. E que essa mensagem possa chegar a todos os lares. Em nome de vocês todos, damos por início. Que assim seja. O capítulo de hoje é um capítulo de filosofia, né? É praticamente um capítulo filosófico. Bom, a gente está entrando na área da discussão acadêmica, né? Academicista, o capítulo que vai trabalhar as questões bem do conhecimento, conhecimentos gerais, os conhecimentos flexíveis e também os conhecimentos enérgicos. Aí nós vamos entender por que a flexibilidade e a energia. O estudo ele tem como norte não ficar lendo o capítulo inteiro, mas sim instigar para quem escuta nós e para nós mesmos aqui que estamos aqui no grupo e ler o livro, né? E a ideia, como não é ler o livro aqui todo, então a gente traz assim, um aguçar. Eu vou ler o início aqui para nós darmos uma arrancada e aí entendermos essa lógica deste capítulo neste mundo das academias. Então ele vai dizer assim: outros cursos faziam, não menos importante para a nossa reeducação, alternadamente com o da moral, estatuída pelo insigne mestre Nazareno. Um deles prendia-se à ciência universal, cristã, através de estudos profundos, análises tão penosas quanto sublimes. E nestas mesmas análises estava a necessidade de estudarmos a nós próprios. Porque não adianta ter o conhecimento do mundo, né, pessoal? Quando esse conhecimento não faz referencial com o nosso mundo íntimo, ele é só informação, tá bem? E nestas mesmas análises estavam as necessidades de estudarmos a nós próprios, aprendendo a nos conhecermos intimamente. Exames pessoais melindrosos eram efetuados com minúcias aterrorizantes para o nosso orgulho e para a nossa vaidade. Paixões daninhas que nos haviam ajudado na queda para o abismo. Ao mesmo tempo em que, sendo as aulas mistas, adquirimos o duplo ensinamento de dissecar também o caráter, a consciência, a alma, enfim, de nossos pares, ou seja, daquele grupo, como de nossas irmãs de infortúnios, o que nos conferiria valioso conhecimento da alma humana. Bom, ele está, então, nesse novo ciclo agora, matriculado para se conhecer. E ali não é um conhecimento aquele que a gente fica disputando em aula, né? Eu sei isso, o outro fala, eu também sei isso, eu também sei isso. Não, ali vocês percebem que nesse capítulo o conhecimento tem que fazer referencial ali contigo, né? E tu aí, porque eles são bem assim. O que isso te traz? Nós vamos ver no longo capítulo um pouco disso. Quem quer trazer aí para nós, de vocês, alguma anotação, alguma questão, fiquem à vontade. Eu achei interessante que são feitos cursos para conhecimento de si próprios, assim como analisar o comportamento alheio como forma de educação e conferir valioso conhecimento da alma humana. Então, achei interessante que ele fala em 3 tipos de cursos, né? E também analisar, né, os atos daqueles que lá se encontravam com eles como uma forma de conhecimento, né, e não de curiosidade ou de julgamento. Eu achei isso bem interessante. Exato.
Mais alguma questão? Fica à vontade. Se quiser um trechinho para nós que tu pontuou, Cláudio, pode fazer. Fica à vontade. Como é que tu falaste? Se quiser pontuar alguma questão aí que tu tenha anotado, ou outra coisa, ou ler algum trecho que te atraiu, fica à vontade. Tá. Na verdade, o princípio era isso, que eu achei interessante ali, né? Exatamente sobre essa questão, né? Do conhece-te a ti mesmo, do conhecimento até em função dos próprios atos que eles cometeram, né? Claro. O porquê de tudo isso. Então, dá uma lidinha para mim, então, num trechinho no livro, na página seguinte, na 548, tá, no meu livro, claro, onde diz o emérito educador. O emérito educador. É uns 3 parágrafos só seguinte, depois do começo. Lá na primeira página. Isso. Tá, agora... O emérito educador auxiliava-nos a esfolhar a própria consciência, levando-o a desdobrar-se até as recordações remotas das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito. Quando perscrutava nossa alma, devassando-a com o olhar cintilante de forças psíquicas, quais baterias de irresistíveis energias, profundos abalos sacudiam os refolhos do nosso ser, ao passo que desejos aflitivos de fuga precipitada que nos acobertasse de sua presença, como da nossa própria, alucinavam nossos sentidos. É exatamente isso que a gente também vai perceber no capítulo seguinte, né? Quando um deles lá volta, né? A consciência no exato momento em que a alma estava chafurdada, né? A gente vai ver no próximo capítulo, e é mais ou menos nesse sentido, né? Rever, né, na própria consciência os atos que levaram eles a esse o não conseguir manter a vida aqui, né? As recordações das sucessivas migrações terrenas que tivéramos no pretérito, que foi, né, no caso, a nossa atual reencarnação, sobre os refolhos do passado, né? E que eles não conseguiram levar adiante, né? O próprio Camilo, né? Isso. E aí eles vão fazer, então, o quê? Um estudo de uma análise onde vai ter a filosofia, vai ter a biologia, vai ter o conhecimento humano. E aí, logo adiante, ó, se for avançando, vamos avançando, onde ele diz assim, ó, vejamos, não obstante, no parágrafo seguinte, no parágrafo 1, 2, 3, no quarto parágrafo seguinte, tá? Onde diz assim, vejamos, não obstante, conseguiu achar? Sim. Lê para nós, então. Vejamos, não obstante, em que consistiam as tão importantes quanto apavorantes aulas do eminente preceptor Epaminondas de Vigo, o qual, como sabemos, fora mestre de iniciação em antigas escolas de doutrina secreta, na Índia como no Egito. Tá, só para nós pontuando. Ele vai ter, então, aulas com vários professores. E esse, então, Epaminondas era um bem mais enérgico, né? Porque era um homem já de uma caminhada muito grande, já conhecia todas as questões iniciáticas do Egito, da Índia, tinha vivido uma vida, ele morreu em nome da verdade, né, inclusive. E aí esse era o que, vamos dizer assim, do apavorante, né, para ele. Assim como nós, quem de vocês já não passou assim no colégio quando chegava a aula daquela professora ou daquele professor? Que tu dizia, meu Deus, hoje é o dia do terror. Eles se referem ali também, um pouquinho antes até dessa leitura do Vejamos,
ali que essas aulas era para o desenvolvimento psíquico, né? Como eram as de Aníbal. Então, ali eu vou ler aquele parágrafo onde diz: havia, porém, um terceiro curso, o qual se resumia no ensaio da aplicação na vida prática dos valores adquiridos durante os estudos. Quer dizer, eles não só estudavam, como eles teriam que colocar em prática aquilo que eles estavam aprendendo, analisando. Exato. Né, ali, durante os estudos e observações dos cursos anteriores mencionados, quer dizer, de todos esses cursos que eles já fizeram. Exato. Em vez, porém, de nos instruírem para uma prática profissional, como eles colocam aqui, como se diria em linguagem terrena, esse terceiro aprendizado orientado para a prática da observância das leis da providência, que havia séculos infringíamos, tinha por mentor o lente Souriá Omar, e desenvolvia-se geralmente fora do santuário, isto é, do recinto da escola, de preferência na crosta da terra, e nos domínios inferiores do nosso instituto. Quer dizer, eles iriam, tudo aquilo que eles estavam aprendendo, eles iriam praticar, tanto aqui na Terra, como naquela parte inferior ali da colônia, né? Porque quando eles estavam ali, naquele umbral, né, depois que eles desencarnaram pelo suicídio, eles não estavam soltos lá, desassistidos. Eles estavam com todas essas equipes, né, que a gente vê relatado aqui no livro, todas as equipes iam lá, estavam de olho em tudo que estava acontecendo, nada estava acontecendo que eles não estivessem sabendo, né? Os mentores ali dessa colônia de Maria. Então, eles não estavam abandonados lá, né? Quando a gente lia ali que, né, que tinha uns que tinham até números as cavernas deles, né? Porque eles eram numerados, eles eram monitorados por toda aquela equipe de mentores, de professores dessa colônia, que são todos aqueles que a gente já viu, né? Que já passou. Ô, Nádia, é que às vezes a gente pensa que há um caos, mas não existe o caos, né? Deus está sempre no comando e tudo está sendo monitorado. O caos é interior nosso, né? Nós causamos para nós próprios, até pela própria incompreensão. Mas eu queria, sem perder aquela sequência da conversa da Cláudia contigo, Fabiano, sobre os mestres, bem mais um pouquinho à frente, mas quando ele fala aqui assim, que nos tempos remotos anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental. Né? Então, quer dizer, esses ensinos que o De Vigo tem, vem todo de uma história. Mas o mais bonito que eu encontrei é que logo em seguida diz assim, esses valores da ciência psíquica, que desde então decretos divinos haviam ordenado que se desse do ensino secreto a todas as criaturas terrenas, como a espíritos em trânsito nas regiões astrais inferiores que circundam o planeta, pois o Pai Supremo, condoído das amarguras humanas, oriundas da ignorância, desejava fossem todos os seus filhos iluminados pelos sols das verdades eternas. Que lutas insanas começaram então os prepostos da luz a sustentar com os condutores das paixões inferiores, luta áspera e constante, que se estendia por quase 2000 anos e que de todos os recursos já haviam lançado mão os obreiros do Messias, a fim de instruírem os rebeldes com as verdades celestes que teimam em não aceitar. Né? Eu achei
lindo essa parte mostrando, né, que quando a humanidade foi chegando a uma certa maturidade, as verdades vão vindo, né, para que possamos dar saltos maiores de evolução. Uhum. Hoje a gente viu isso no estudo do EAD, que é onde exatamente falava, né? Nós vimos a história da comunicação, que era a importância da internet, da comunicação para o espiritismo, era o estudo de hoje. Então daí a gente fez uma linha cronológica do nascimento da comunicação, a gente foi vendo assim a mão de Deus, de Jesus, assim, porque a gente vê uma sequência de uma inteligência organizada. Mas assim, então o que acontece? Ele está nessa escola, eu vou ler um trechinho, daí eu quero falar para vocês uma frase. Em que um dos encantadores, aí ele vai dizer assim, ó, em um dos encantadores palácios da Avenida Acadêmica, instalava-se a Escola de Ciências Universais do Burgo de Esperança. Majestoso e severo em suas linhas arquitetônicas, áureos penetrar os umbrais, acometiam-nos a impressão de ali já se venerava Deus com todas as suas razão e lógica. Bom, eu vou dar um salto aqui, porque eu quero chegar no raciocínio. Então, daí, num desses lugares, vai estar escrito a célebre frase, que é o nome do capítulo, Homem, conheça-te a ti mesmo. Então, esta frase, para quem não conhece, né, quem está ouvindo, ela está no Templo de Delfos, tá? Na Grécia, e não é uma frase de Sócrates, como todos pensam, né? Na verdade, é uma frase em que o Sócrates ele é a própria filosofia materializada num ser. Tá? Então, aí ele vai ver que está esse dizer assim, né, num desses prédios. Eu vou ler rapidinho. Antecedendo a uma não menos célebre sentença cristã, cuja profundidade e celsitude ainda revolvera ao mundo terrestre e suas sociedades, espécie de autorização do Verbo Divino para os trabalhos que desenvolveriam sobre a invocação das leis. Ele está se referindo a esta frase, conheça-te a ti mesmo, porque isso é uma invocação das leis ao Verbo Divino, é um chamamento, porque a gente precisa... O objetivo maior é sempre conhecer-se a si mesmo, né? Mas seguindo o nosso estudo, alguém gostaria de pontuar alguma questão? Eu posso sinalizar aqui para ser lido. Fiquem à vontade. Ele conheceu, então, esse professor enérgico, e daí ele vai descrever um pouquinho do físico, inclusive, ele descreve porque ele botava terror. Aliás, ele se sentiu aterrorizado, né? Porque ele mostrava a realidade daqueles espíritos, ele não, em momento algum, gostava de esconder. Ali onde diz na folha 553 do meu livro, diz assim no parágrafo primeiro, lá de cima, no segundo parágrafo, diz assim, franzino modesto. Queres que eu leia? Pode ser. Franzino, modesto, venerável, com suas barbas longas, que traziam a imaculada brancura de luminosidades transcendentes, aquele ancião que nos fora apresentado 2 anos antes, e em quem supuséramos a vacilação da decrepitude, agora surgia aos nossos olhos, surpresos em atitudes varonis, qual gigante da oratória, expondo as bases de uma doutrina renovadora até então desconhecida para nós, e cujos fundamentos se assentavam na ciência universal. E eu tinha destacado a sequência, né, que diz assim, Isso. né? Inicialmente explicou-nos que cumpria com efeito recebermos em primeiro lugar os ensinos morais expostos no Evangelho do Redentor, a fim de que ao encanto de suas palavras remissoras adquiríssemos critério suficiente para só então atingirmos outros esclarecimentos que, ministrados à revelia
da reeducação moral fornecida por aqueles, resultariam estéreis, se não mesmo nulos, se não tornassem antes prejudiciais. A moral divina do Cristo Jesus, porém, saneando de algum modo nossa mente e, portanto, nosso caráter, de muita vileza que nos congestionava as faculdades, havia, naqueles 2 anos de aplicação incansável, predisposto o nosso eu para agora receber o prosseguimento do curso que nos favoreceria habilitações para reerguimento moral decisivo. Alguém mais? Pode falar. Eu fiquei fazendo uma reflexão. Eu gostaria de ter mais tempo depois de estudar mais minuciosamente sobre com relação ao tempo desse aprendizado que eles têm, né? E aí eu parei para fazer uma reflexão assim, olha quanto tempo de estudo, de aprendizado, né? E às vezes, infelizmente, quando aqui nos encontramos encarnados, às vezes a Cláudia está ali com 15, 16 anos e comete o suicídio. Meu Deus, né? Como a gente precisa despertar para essa misericórdia divina, né? Eu queria ter falado de um outro parágrafo que eu gostei muito, mas eu estava com muito barulho aqui, né? Mas, de qualquer forma, lá no meio, que eu achei muito interessante, que fala do tempo, que diz assim, que nos tempos remotos, anteriores ao advento do missionário celeste, os ensinos secretos só eram ministrados a indivíduos que, durante 10 anos, pelo menos, dessem as mais rigorosas provas de sanidade moral e mental. Olha que bárbaro isso, como tu falou mesmo, né? Que esse capítulo traz toda essa parte da filosofia, né? Mas também todo o despertar, que sempre há, sim. A gente sempre, como diz o Chico, né? A gente não pode mudar o passado, mas a gente pode melhorar o nosso presente para que o futuro seja melhor, né? Eu achei muito interessante porque várias vezes eles vêm nos colocando e nos chamando a atenção com relação ao tempo. Não é assim, o Camilo fez, escreveu, que lindo de bonito. Não, olha o tempo do despertar de cada um, né? E também a misericórdia divina, que eles falam muito sobre os eflúvios, né? Das preces, ou mesmo deles ali, dos trabalhadores do bem, da luz e do amor, né? Olha quanta misericórdia divina que a gente tem. Então, que diante de nossos sabores, ainda que a gente diga que são provas e expiações, que a gente possa despertar, né, para a misericórdia divina que o Pai nos dá sempre. E sempre podemos pegar da mão de alguém, né, encarnado ou desencarnado, para nos auxiliar, né? Eu queria falar também. Pode falar. Queria falar também ali sobre ele vai caminhando, né? O relato de Epaminondas vai caminhando para o esclarecimento, né? Da real, né? A real situação da reencarnação, da justiça na reencarnação. Ele vem falando, né? Ali que eu posso ler um pedaço? Claro, pode ler sim. Ele diz assim que ele expôs a realidade das vidas sucessivas, suas leis, suas consequências benéficas, sua finalidade magistral. Sublime, inalienável necessidade para a gloriosa evolução do ser. Aí ele vai falando, né? Falou da jornada espinhosa do espírito, dessa ascensão sublime para o alto, submetido ao trabalho dos renascimentos, renovações em corpos carnais e dos estágios no além dos labores ininterruptos, num e no outro plano. Então, ele vem fazendo a caminhada, né? Até usar a lente da verdade mais tarde, daqui a pouquinho ele vai usar a lente total da verdade e vai preparando, né? Vai preparando a caminhada para que esses espíritos não voltem ao suicídio. Porque o grande trabalho agora é mostrar o comprometimento, né? É mostrar que a nossa vinda, né? Que esta encarnação, né? Como ele diz ali, não pode ser interrompida de maneira nenhuma. Não deve, né? Não deve. Não, perfeito. Tá? E aí eu gostaria
porque nós estamos montando, né, um raciocínio. Obviamente que o nosso objetivo aqui é pontuar, como a gente vem trazendo, essa reflexão bem boa, profunda, convidando, né? Porque tem muita fala na entrelinha, né? E daí demoraria horas e horas para a gente falar todas essas entrelinhas. Então a gente vai pontuando, assim, que nem nós estamos fazendo, muito bom, assim, dando uma ideia. E dentro ainda desse caminho que vocês estão trazendo, eu quero dar uma sequência, dando um salto. Eu quero que vocês vão lá na folha 566, aonde ele vai... Fabiano, com licença, só uma perguntinha. Eu fiquei com dúvida com relação. O que tu acha que ele quis dizer ali? Que a doutrina secreta em sua plenitude só conhecia um Senhor Jesus de Nazaré, que era uno com Deus Pai e seus arcanjos, falanges de auxiliares como que ministro. O que tu entendeu como doutrina secreta? Porque várias vezes ele pontua isso, né, nos capítulos, né? É que assim, ó, antes de Jesus, as doutrinas eram secretas, só eram dadas aos iniciados em escolas fechadas e só para quem sabia ler. E tinha mais, eram escolhidos. Após Jesus, ela passa a ser peripatos. O que é peripatos? É o estudo caminhando com o povo. Então, Jesus quebra esse rito e traz as verdades de Deus para o povo e para as pessoas simples, muitas delas semi-analfabetas. Então, essas doutrinas secretas que Jesus tinha conhecimento e fazia parte desse dogma, termina com ele. Ele acaba com isso. Então, ele passa a trazer isso para o mundo mais do povo, do social, entende? Ele tirou dessa elite, vamos dizer assim, de supremacia, de superioridade, que se defendia como superioridade na época. Né? Por isso que ele traz entre linhas aqui que eram unos com ele, é isso? É. Uhum. Ah, tá, obrigada. Exatamente. Aí, sim. E tem o detalhe de que Jesus, ele simplifica a verdade de Deus e tira ela daquela coisa do ritualístico, do divino demais. E ele torna simples a natureza, os pássaros do campo, as andorinhas que andam, os lírios do campo. Ele começa a botar nesse mundo mais simples, mostrando que Deus é simplicidade. Por isso ele nasce numa manjedoura. Por isso ele vive como carpinteiro, porque a mãe é uma camponesa, entende? Então, ele vai mostrar que as verdades divinas não eram domínio de ninguém, e nem tinham essa força como se achava que tinha que ter. Né? Que Mas, Deus assim, está em todos os lugares, gente. Em todos os lugares. Em todos os lugares. Fabiano, Ai, que lindo. Fabiano, eu gostaria de pular um pouco aqui, onde ele vai contando toda a evolução, né, Isso, da exatamente. e tudo mais, e aí ele pontuou ali, é que vivemos todos em plena eternidade, somos cidadãos do infinito, e para a eternidade o que existe é o momento presente, sem ocasos, sem lapsos.
ela é a eternidade, vive dentro do presente, porque justamente é essa sua particularidade. E esta frase vem trazendo tudo aquilo assim que tudo está no fluido cósmico universal, e eles aqui usam o termo éter, né? Porque se usava naquela época mais, hoje já nem tanto, né? Mas tá todos os nossos registros, todas as nossas vivências, nós estamos nele, né? Também. Então é por isso que há a possibilidade de buscar, né, as memórias, as nossas vivências, porque tudo está registrado, né? Isso. E aí o que que acontece? Eu gostaria então agora de fazer com vocês rapidamente o que ele vai pontuar dessas escolas. Essa escola, ele vai dizer, né, que convém enumerar, ele vai enumerar um pouquinho rapidamente assim, na folha 566, onde ele diz assim, palpitante matéria estudada. Então ele vai dizer que era a gênese planetária, a cosmologia e história, a evolução do ser, a imortalidade da alma, a tríplice natureza humana, as faculdades da alma, as leis das vidas sucessivas, o corpo carnal. Parece as nossas aulas aqui da Casa Espírita, né, gente? Eu me enxerguei no EAD aqui. Sabe, o EAD trabalha essas coisas aqui, que é o estudo avançado. Medicina, psíquica, moral cristã, psicologia. Aí, pulando, é exatamente isso. Aí eu só estou pontuando o conteúdo. Aí eu quero que vocês pulem para a folha seguinte, aonde ele vai dizer assim, ó, Amadeu Ferrari, um brasileiro de origem romana. Quem quer ler para nós? Na folha seguinte, na 569. Em cima, a primeira fala lá de cima. Eu vou lendo devagarzinho e quem achar, segue lendo, eu paro. Amadeu Ferrari foi um brasileiro de origem romana, natural do interior de São Paulo, o qual, segundo possamos conhecer nessa mesma hora, suicidara-se aos 37 anos de idade, julgando possível escapar à vergonha da prisão. Devia a certos feitos imprudentes, bem como às ameaças de um câncer que ameaçara intrometer-lhe a região glótica. Pô-lo à sua frente interrogou, demonstrando com autoridade. O vosso nome, caro discípulo, vocês perceberam que ele não vai ser mais chamado de irmão, né? Ele vai ser chamado de discípulo. É outro nível aqui. Aqui já estão mais conscientes. Então, o que nós estamos entrando aqui? Eles têm um pavor do Epaminondas, né? O Epaminondas, então, é esse educador enérgico, pontual, e aí ele vai questionar esse Amadeu Ferrari na frente de todo mundo. Alguém gostaria de falar um pouquinho, pontuar? Não precisa nem ler, pode até contar este momento para nós aqui, não precisa exatamente ler, né? Mas fiquem à vontade. Eu me lembro que tu falou, Nádia, sobre ele, se quiser falar um pouquinho. O que ele fez? Sobre o Amadeu, o Epaminondas chama ele, né, no meio de tanta gente assim, ele pega e chama ele ali que ele que, né, iria fazer parte daquele experimento ali, daquela... Exato. E, se quiser ler um pouquinho, pode pegar. Aí ele até se refere, quando ele começa a falar, que ele está sendo julgado novamente, né? Sim. Súbito mal-estar dominou a assistência, advertindo-a de algo muito grave que atingira. Quiséramos fugir, furtando-nos a responsabilidade terrível da aprendizagem que se nos afigurou. Repentinamente, grandiosa demais e por demais delicada para a ela nos devotarmos para sempre. Tivemos a intuição de que se iriam passar coisas irremediáveis. Então, eles que estavam assistindo, né, o grupo ali que estava assistindo, começou a ficar com medo. Poxa, né, isso vai chegar em nós também daqui um pouco, né? Então, eles ficaram bem ansiosos. Então, vamos lá ver aqui, ó.
E aí o que acontece? Ele começa a ser exposto, todo mundo vai se apavorando, mas o que é isso? Estão julgando, coitado, pobre coitado, só que aí ele vai surgindo aqueles porquês e que, na verdade, não existe esse pobre coitado. Mais adiante ali, né, ele continua fazendo, inquirindo ele, né, o nome, de onde ele era, e aí ele faz a pergunta para ele, né, onde que ele residia, e ele fala que era no Brasil, em São Paulo. Por que procurastes abandonar vosso destino, cuja finalidade deve ser a unidade com Jesus, nosso Redentor, confiando-o à ilusão de um suicídio? Não sabeis que praticáveis um crime contra Deus Pai? Por que contra vós próprio, visto que é certo que todos trazemos centelha do Criador em nós? Quer dizer, ele pergunta, né, por que tu atentou contra a tua própria vida, né, sabendo que, né, que tu está tentando contra Deus, porque nós somos parte divina, né? E aí ele relata, né, que ele estava desesperado, que ele estava com câncer, e que ele, aí, por causa disso, ele fez negociatas lá e pegou dinheiro que não era dele para poder pagar o tratamento. Nesse mesmo momento, ele estava para se casar, e aí também ele estava com problema de saúde, podendo ser preso, e aí começou a bater o desespero nele, ele achou melhor, bom, então vou sair daqui, vou sair dessa vida. Mas ele não sabia o que estava esperando por ele lá do outro lado, né? Que não adiantava ele tirar a própria vida, porque a vida continuava, e ele iria adquirir mais débitos ainda, né? Do que tudo aquilo que estava acontecendo. Mas mais adiante, o porquê, né? Isso. Mas agora faz o seguinte, lê para nós na folha 574, bem lá no início, a cortina do presente desterrou-se. Tá, deixa eu achar, porque o meu livro é diferente do teu. Tá. Mas se não for uma antes, é uma depois. 439, Nádia, lá em cima. Ah, tá. Nossa, que falta que dá de edição, hein? Queres que eu leia? Pode ler. Aí só porque como tu já está falando desse momento, ele vai continuar um pouco aí nessa tua fala. Ó. Mais adiante. Uhum. A cortina do presente descerrou-se. O primeiro véu da consciência foi suspenso a fim de que, no proscênio de uma outra existência terrena, drama imenso fosse revelado. Drama que não atingiu apenas a uma ou duas personalidades, mas a uma coletividade, implicando mesmo uma raça heróica e sofredora. Amadeu Ferrari... Continua? Pode ir mais um pedaço. Tá. É para poder pegar o sentido, né? Isso. Amadeu Ferrari apareceu-nos descrito por sua própria mente no ano de 1840. Então, ele volta lá para saber o que ele fez, né? Como traficante de escravos negros de Angola para o Brasil. Era, então, de nacionalidade portuguesa, e daí nossa afinidade com ele. Em viagens reiteradas, enriquecia no comércio abominável, não se poupando trabalhos graças à torpe ambição de retornar milionário à metrópole, infligindo martírios incontáveis aos míseros que arrecadava em sua livre pátria para escravizar, e outros tantos ignóbeis, comparsas da mesma desvairada ambição. Quer dizer, ele ia lá pegar os coitados que estavam lá vivendo, né, a vidinha deles, lá no país deles, ele ia lá, pegava para fazer escravo, como era, né? Muitos faziam isso. Na truculência do instinto desumano, cevava-se no mal
trato aos negros, ordenando chicoteá-los pela mais insignificante falta, ou mesmo por nenhuma, infligindo-lhes castigos cuja fereza bradava aos céus, tais como a fome e a sede, a tortura e a separação das famílias, pois que vendia aqui os filhos, acolá a mãe, mais além o pai, os quais nunca mais se encontrariam, a não ser mais tarde, no além-túmulo, morrendo muitos destes desgraçados, atacados pela nostalgia e pelas saudades dos seres amados. Quer dizer, olha quanta infelicidade ele causava, né, para as pessoas, para as famílias, né, separando pai de mãe, de filho e marido. Então, olha, né, quanto ele se comprometeu nessa época que ele viveu, em 1840. E aí, ele, então, além de... Esse é o Amadeu Ferrari, o que está em pé lá, aonde o Camilo também está assistindo ele ser exposto e falar ali na frente de todos, para que todos possam ver aquele reconhecimento. E ele também, porque o mal só se dilui de nós quando nós reconhecemos ele. Então é preciso ver. Né? E aí, ele então... Fabiano, só um pouquinho. A gente fica escutando isso e a nossa tendência também é julgar, né? E eu achei muito interessante a frase que Epaminondas diz: ficai atentos, a história desse vosso irmão também é a vossa história. Portanto, quer dizer, não critique, porque logo, logo vai ser você que vai entrar na berlinda, né? Isso Exatamente. Exatamente. E nenhum de nós também, né? Sim. Nenhum de nós podemos aqui fazer críticas. A gente não sabe do nosso passado. Aí, nessa mesma linha aí que a Nádia foi trazendo para nós, no mesmo parágrafo ainda, porque ele é grande, eu vou ler aqui só para nós, olha só. Ali onde diz assim, ó, deixa eu achar aqui. Ó, certa vez, na fazenda que lhe era própria, aviltara jovem escrava negra, mal saída da infância, e porque desventurado pai da desgraçada, velho escravo de 60 anos, no momento de suprema desesperação, louco de dor, diante do cadáver da filha que procurara a morte, encobrir a vergonha, sim, ela se suicida, a menina, porque de certo foi violentada por ele, ficou, né, de ser tia possuída, bradasse seu vil procedimento, acusando-o pelo suicídio da moça, o senhor escravo, né? Mandou que ferozes, ele então manda que ferozes capatazes queimassem a língua do velho escravo a ferro em brasa, até vê-lo cair exame na convulsão da agonia. Isso é terrível, gente. A gente toma um cafezinho quente e queima a língua, já é horrível. É horrível depois que a gente vai se alimentar, que fica sempre doendo, né? O céu da boca. Vocês imaginem para essa pessoa, coitada, passar por isso. Então, ele foi o causador, né, do suicídio da moça. Além de ele cometer esse ato violento, ele ainda levou ela ao suicídio, né? Ora, ao passo que nos elucidávamos na majestosa lição, o paciente reconhecia-se tal como era, portador de paixões inferiores, múltiplos defeitos, vultosos deméritos, e debatia-se violentamente, preso das convulsões indescritíveis, acovardado frente ao flagício que o infligia a consciência desorientada na tortura do remorso. Apiedai-vos de mim, Senhor, bradava com expressão de dor e arrependimento. Então, ele tentou suplicar várias vezes, né, para que ele pudesse ter essa piedade dele, e ele não tinha... Aí, mais para baixo um pouquinho, deixai que volte ainda mais uma vez a qualidade humana, diz ele,
e veja a minha própria língua, assim como a boca e a garganta, desaparecerem sob tribulação de qualquer malefício, reduzindo ao ponto de reduzir as do desventurado escravo. Felício, né? O nome de escravo. Fabiano, desculpa, tu vai continuar lendo? Não, só um trechinho para encerrar. Tá, lê. O nobre orientador, porém, impôs silêncio ao pecador, balsamizando-o com fluidos apaziguadores, em guisa exclamou como respondendo. Bom, daí eles já estão fazendo aqui um atendimento de uma catarse, né? Mas pode falar. Não, só para dar uma adiantada por causa da hora, né? Aí depois, quando ele desencarna, todos esses espíritos que ele prejudicou, né, ficaram obsediando ele. Exatamente. Então, ele ainda teve toda essa questão aí, já desencarnado. E aí, quem vem para ajudá-lo? Né? O espírito Exatamente. do pai dessa moça, né, que perdoou tudo que ele fez, pai da moça que se suicidou, que ele queimou a língua, e ele que veio ajudar. Porque ele vai morrer, né? Todos somos morríveis, como diz o Divaldo. Então, ele vem a desencarnar por processos da sua própria ganância, e no mundo espiritual é perseguido pelas legiões de escravos que ainda guardavam ódio. E aí, como tu bem disse, né? Este senhor, então, veio e estendeu-lhe as mãos. Mas ele deixa uma lição ali, né, Nádia? Dizendo que esses escravocratas, principalmente ao tempo de Roma e tudo mais tarde reencarnaram na África, escolheram reencarnar em países africanos para resgate das suas dores. Então nós vemos assim os ninhos, né, que vai se tendo para a gente poder resgatar os nossos, a lei de causa e efeito, né? O mal que tu fizeres vai ter de volta. É uma mensagem assim para nós, né? Nesses momentos finais. Temos assim uns 4 minutinhos antes e o engrandecimento do espírito que perdoa, né? Que foi o caso do escravo que foi queimado. Ele perdoou e foi lá e ajudou. Olha o que ele deve ter crescido na evolução espiritual dele por este ato. Porque ele poderia muito bem, né, ficar revoltado também, né? Exato. Mas não é porque ele era humilde que ele não tinha um espírito também mais já evoluído, né? Sim. Tem isso também que a gente tem que pensar. Às vezes, pensar que é humilde, é escravo, é um espírito qualquer. Não, às vezes é um espírito grandioso. Tanto é que quando na erraticidade é que a gente vê quem é o espírito. É que a evolução ela não está na forma. Não tem cor, não tem etnia, não tem lugar, não tem posição social humana. A evolução é da própria alma, seja ela um espírito que nasceu nas condições ricas, ou seja, um espírito na condição pobre, ou seja, em qualquer país. Por isso que é complicado, por isso que não julgueis. Por que não julgueis? Isso tem muita coisa, porque eu não sei o que está por trás daquilo que eu vejo, porque é só uma forma que eu vejo. Por isso Jesus conversava com o espírito e não com o corpo, porque Jesus via de fato a verdade. E ele ainda diz, né, para nós encerrarmos, se vocês me dão licença, ele diz assim, não, na verdade Jesus diz assim, que Deus julga não é os nossos atos, mas as nossas intenções. Fabiano, acho que a gente só esqueceu que ele, como escravo, foi lá resgatar o Amadeu na espiritualidade inferior, né, ajudando ele a fugir dos perseguidores, e depois ainda nasce e recebe o Amadeu como filho. Isso mesmo. Ao final, é o amor de pai. É o amor de pai, né? Amor de pai, né? De pai, de mãe que resgata, né? Sempre o amor de pai, ter filho. Ele né? foi o escravo que sofreu,
foi lá no plano espiritual, resgatou e ainda se prontificou a nascer e receber o seu algoz como filho amado. Isso aí. É isso aí. Então, o nosso capítulo é um convite a essa reflexão, né, para nós, principalmente que estamos aqui lendo, e para quem for ler com mais minúcias de detalhes. Em alguns breves minutinhos, alguém gostaria de fazer uma precezinha assim para nós de encerramento? Quer fazer, Nádia? Eu posso fazer, que cheguei atrasado? Pode fazer. Pode fazer. Pode fazer, então. Então, boa noite, peço desculpa. Eu não vou ficar no segundo horário, tá? Magoei! Posso fazer a prece, então, já? Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecidos que estamos por esse momento de aprendizagem, Pai. Queremos te pedir, Senhor, por todos os nossos, aqueles irmãozinhos suicidas, estejam eles aonde estiverem, esteja a tua proteção, a tua luz, a tua bênção. Para todos eles, somos ainda muito pequenos, Senhor. Temos que aproveitar esta oportunidade que estamos estudando essa doutrina maravilhosa, para cada minuto, a cada hora, a cada dia, nos melhorar um pouquinho, Senhor. Conhecermos melhor as nossas diferenças, conhecermos melhor os nossos irmãos e nos perguntarmos, Pai, para nós mesmos, o que estamos fazendo de bom aqui nesse plano terra. Obrigado, meu Deus, obrigado, Jesus, obrigado, amigos. E sendo assim, queremos dar por encerrada a nossa primeira parte do nosso estudo de hoje. Que assim seja.